Olá pessoal, eu me chamo Roberto, eu trabalho há muitos anos aqui na loja Sirius, tanto com produtos esotéricos em geral, mas em especial com os cristais. Atendendo as pessoas, eu percebi que as pessoas têm muita dificuldade às vezes em saber como escolher um cristal, o que seria melhor para ela, enfim. Então eu estou usando esse espaço aqui para compartilhar com vocês algumas dicas, algumas coisas que eu acho que são bem simples e legais, mas para a gente conseguir otimizar um pouco o uso desses, vamos dizer assim, maravilhosas ferramentas, né, de equilíbrio. Todas as culturas antigas, elas atribuíam aos cristais um caráter mágico, curativo e até divinatório, né? Eles eram usados em joias, talismãs, em amuletos para proteção, enfim. Tanto os egípcios, os celtas, os astecas, todas essas culturas atribuíam um caráter mágico aos cristais. Os índios Cherokees, né, a tribo norte-americana, os Cherokees, eles chamavam os cristais de avós do mundo. Por isso que eu até coloquei no título ali que eu acho assim uma definição fantástica, né? Porque se a gente parar para pensar, os cristais, eles pertencem a, vamos dizer assim, a primeira escala evolutiva, né? Então, assim, os minerais, eles são o próprio corpo da Terra. Eles serviram como um gabarito para toda a vida que veio a seguir nos outros reinos, vegetal, animal, etc. E então os cristais, eles têm a memória ancestral do planeta. Eles foram, não sei se vocês entendem isso. Quando tu tem um cristal na mão, tu tem algo que participou da formação do planeta. Ele carrega toda a memória ancestral do planeta. Ele guardou informações de coisas inimagináveis. E isso é uma coisa muito rara. A gente não tem uma oportunidade com qualquer outra coisa de ter essa oportunidade dessa experiência, né? Mas enfim, mas partindo desse princípio, a ciência começou a estudar, né, mais os cristais, assim. E os cristais, eles são usados, os minerais de uma forma geral, né, mas vamos dizer assim, levando um exemplo, o quartzo, ele é usado para fazer baterias, de energia mesmo, né, baterias, e eles fazem parte de placas de computadores, porque eles têm uma capacidade de armazenar energia, armazenar informação e transmitir, né, essa energia. Foi feita uma experiência e se descobriu algo que se chama efeito piezoelétrico, que é simplesmente de uma forma assim: se tu emitir energia elétrica num cristal, ele produz vibração. Se tu colocar vibração num cristal, ele produz energia elétrica. A conclusão, de uma forma genérica, é que toda a energia que passa por um cristal, ela sai modificada. E é por isso que a gente consegue tirar muito proveito, né, do uso dos cristais para várias finalidades, assim, porque eles trabalham, no fim das contas, todos os nossos corpos. Bom, mas quando eu vou escolher um cristal, como escolher? O que é o melhor para mim? O que seria o ideal? Primeira coisa é que existem duas formas de tu usar os cristais. Ou nos ambientes, né, seja colocando no teu ambiente, colocando em algum espaço, ou junto contigo, junto ao teu corpo. Eu acho que quando tu trabalha nos ambientes, é bom, porque se tu conviver num ambiente que foi harmonizado, tu vai ter benefícios, mas ao contrário, se tu conviver num ambiente que não está bem harmonizado, tu vai sentir que aquilo não é bom para ti. Mas eu acho que tu vai tirar maior proveito do uso dos cristais quando tu trabalha com eles junto ao teu corpo. Por mais de um fator. Primeiro, porque daí eles entram em ressonância com nossos chakras, que são centros energéticos, né? Até os chakras, chakra é uma palavra em sânscrito, né? Ela significa literalmente vórtice. Os chakras, eles são centros de energia que a gente tem. Existem vários chakras, mas existem esses 7 principais chakras que correm ao longo da base da coluna até o topo da cabeça. E nesses vórtices de energia, todos os nossos corpos estão unidos. Tanto o corpo físico, o corpo emocional, astral, enfim. Então, um cristal, quando ele atua naquele vórtice, ele trabalha em todos esses níveis ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente usa, assim, tem várias formas que tu poderia, mesmo assim, fazer uma escolha para usar esses cristais junto contigo.
uma outra coisa que é muito importante salientar, assim, né, como é que eu vou te dizer, assim, tu precisa criar um vínculo com a tua pedra, né? Quando tu usa um cristal no ambiente, é muito comum tu colocar a pedra em algum local, mas tu perde a tua conexão com a pedra. Ela tá lá, ela faz parte de algo quase da tua decoração. Tu não tem vínculo com ela. Quando tu carrega um cristal contigo, seja carregando uma pedra solta que tu carregue contigo no teu bolso, ou que tu use na forma de um pingente, tu vai criar todo um vínculo com a pedra. E isso talvez seja uma das coisas mais importantes para te fazer um bom uso dos cristais, né? Tu criar um vínculo com o teu cristal. Existe uma troca de energia. Assim como o cristal me beneficia criando algo favorável para a minha evolução, eu de alguma forma eu dei finalidade a uma energia que estava ali naquele cristal, né? Ela entrou em movimento. Então o cristal também se beneficia do meu uso, né? Existe uma troca de energia. Se a gente parar para pensar, aliás, essa regra não serve só para cristais, né? Ela serve para pessoas, para bichos. É uma coisa da vida, assim. Então, isso é uma coisa muito importante. Criar vínculo com as pedras, entender que a pedra, ela recebe, ela transmite, ela emite energia. Toda energia que passa por ela, de alguma forma, é modificada. E o cristal e os minerais, de uma forma geral, eles têm uma longa história, é algo incrível, assim, se a gente parar para pensar. Mas, enfim, uma coisa assim que eu percebi atendendo as pessoas é que elas têm uma dificuldade na hora da escolha das pedras, porque elas olham as pedras de uma forma muito individualizada, né? Cada pedra uma coisa, cada pedra suas várias propriedades, mas é importante a gente entender que isso nós e as pedras, elas de alguma forma elas atuam de uma forma sistêmica. Elas trabalham em frequências de energia. Todas as pedras verdes trabalham cura, equilíbrio físico, bem-estar. Todas. Só que cada pedra verde vai trabalhar essa energia de uma forma. Então, assim, isso serve para cada um dos 7 chakras, né? Então, sempre que eu usar uma pedra preta protetora, ela vai, de alguma forma... Até eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Por exemplo, assim, ó. Existem várias... Toda pedra preta é uma pedra protetora. Então, quando eu uso uma obsidiana, aqui a gente tem umas obsidianas, né? Ela vai trabalhar a proteção? Vai. Só que como a obsidiana trabalha? A obsidiana, ela é uma lava vulcânica, que se resfriou muito rapidamente. É uma pedra que veio de dentro da terra. A obsidiana, na minha experiência de uso pessoal, porque isso também é uma coisa importante. Cada um de nós é um universo, né? Existe uma base comum das coisas, mas dependendo, cada pessoa vai reagir um pouco diferente. A minha experiência, ela não pode ser aplicada literalmente para outra pessoa. Cada pessoa vai ter a sua experiência dentro das suas coisas. Mas enfim, as obsidianas, elas trabalham a proteção de uma maneira quase mágica, eu diria. A obsidiana, ela protege através de um sonho revelador, por exemplo. É uma forma de proteção muito incrível, só que isso vai acontecer para cada pessoa de uma forma. Quando eu uso, por exemplo, uma turmalina negra, que talvez... Ó, essas aqui são as turmalinas negras. Turmalinas negras são talvez as pedras... Opa! As turmalinas negras talvez sejam as pedras mais famosas. Essa aqui não quer ficar comigo, essa aqui eu vou devolver. Talvez uma das pedras mais famosas de proteção. Qual é o grande diferencial da turmalina negra? Ela é uma pedra que repele a negatividade, porque ela fisicamente ela tem uma carga elétrica externa, a forma dela estriada faz com que ela tenha uma carga elétrica nela. E essas cargas externas, elétricas, são uma coisa da ciência, assim, né? Elas são negativas, elas são elétrons e elas são negativas. E aí entra uma lei da física, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Ela é uma pedra que ela tem uma carga negativa nela mesma. Então, quando outra carga negativa se aproxima, seja inveja, mal-olhado, a energia telúrica do solo, às vezes que não é muito boa, qualquer tipo, ou uma carga eletromagnética de um aparelho eletrônico, ela manda de volta para a origem. Ela funciona sempre repelindo a energia. Se eu uso um ônix, né, o ônix também é uma pedra protetora, só que o ônix é uma pedra que aumenta o poder pessoal. Se a pessoa quer ao mesmo tempo que associar
a proteção com algo na sua postura, algo de uma presença mais marcante e tal, talvez o ônix seja a pedra adequada. Por fim, assim, só para encerrar esse exemplo, né, aqui, ó, por exemplo, desculpa, essa aqui é a hematita, né? Hematita também, ela é uma pedra protetora. O nome hematita, aliás, vem de hemato, né? Ela é considerada a melhor pedra para o sangue de todas as pedras. Ela traz fluidez para o sangue, e o sangue, em última análise, é a nossa energia vital. Então, se a pessoa quer associar uma pedra que ao mesmo tempo seja protetora e que te dê um up, vamos dizer assim, de energia, que te dê uma fluidez, talvez a hematita seja melhor. Todas as pedras que eu mostrei agora nesse exemplo são pedras protetoras, só que elas atuam na proteção de uma forma, cada uma de uma forma. Pode ser que E outra coisa, né? A gente também, na minha concepção, assim, eu sei, porque existem várias maneiras, né? Eu estou falando de algo muito simples, né? Se a gente for ler sobre as pedras, nossa, é incrível, tem muitas coisas, muitas técnicas, muitas coisas. Eu estou falando de uma maneira bem simples, assim. Aliás, eu acho que a melhor forma de escolha, quando vai se escolher a pedra, é a intuição, né? Tem um ditado que diz que é a pedra que nos escolhe. Mas, eu acho também importante algo que é onde talvez resida todas essas questões dos cristais, né? Que é o nosso autoconhecimento. Assim, quando às vezes a gente não entende bem por que determinadas coisas acontecem, né? E se a gente parar para pensar nessa questão que eu estava falando dos chakras, vou falar um pouquinho assim de cada um. O nosso equilíbrio, ele tem a ver com isso. Quando todas essas energias, elas estão bem equilibradas, a pessoa vai bem em todos os setores da vida dela. Quando as energias, às vezes, elas estão de alguma forma muito acentuadas em uma determinada área e em outra área elas estão em déficit, isso vai apresentar a gente vai acabar sentindo no nosso dia a dia alguma perturbação, né? Então, assim, né, os chakras. Eu vou pegar aqui uma coisinha aqui para ajudar Isso aqui é um kitzinho dos chakras, né? Vocês podem ver que num kit de chakras ele vem ali, a quantidade, são pedras de cores diferentes, porque os chakras eles trabalham em frequências de energia. Então, assim, no nosso primeiro chakra, ele fica na base da coluna. Nesse chakra, a nossa ligação direta com a Terra. Em geral, nesse chakra, de uma forma, assim, genérica, assim, se usa duas cores de pedras. Se usam ou as pedras pretas, que são aquelas pedras protetoras, que eu estava mostrando como um exemplo para vocês, ou as pedras vermelhas. As pedras pretas, elas trabalham mais nossos órgãos, vamos dizer assim, inferiores, né? As pernas, elas tem a ver com o nosso instinto e, por consequência, com a nossa confiança, né? E as pedras vermelhas, elas trabalham algo também no mesmo sentido, só que talvez de alguma forma mais motivacional, algo que tem um pouco a ver com a nossa energia sexual e assim por diante. Essas duas frequências de energia, o preto e o vermelho, que se trabalha normalmente no chakra básico, é a nossa ligação direta com a Terra. Através das pedras pretas, tu vai fazer o descarrego das energias densas que se prendem ao nosso campo áurico, e as pedras vermelhas tu vai trabalhar de alguma forma mais instintiva, motivacional. O segundo chakra, ele fica abaixo do umbigo, né? E nesse chakra são pedras laranjas. As pedras laranjas são pedras nutrizes. Esse chakra ele tem a ver com a nossa parte nutriz. Ele tem a ver com a libido, ele tem a ver com algo da nossa energia vital mesmo. A tua disposição, por exemplo, quando a pessoa está muito desanimada, assim, que está sem ânimo para fazer alguma coisa, se ela carregar com ela uma pedra laranja, aquela pedra laranja ela dá um acréscimo de energia. A pessoa vai se sentir com mais disposição, mais vontade de fazer as coisas. Isso de uma forma muito assim simples, tá? Mas a princípio é isso. O terceiro chakra ele fica bem aqui no plexo solar, é onde a gente sente o frio na barriga. Esse chakra trabalha com pedras amarelas. As pedras amarelas, elas vão equilibrar nesse chakra. Aqui talvez seja o ponto principal assim
para o nosso equilíbrio. Todos nós, de alguma forma, temos um déficit no nosso plexo solar, né? Aqui trabalha com todo o emocional ligado à Terra, né? O medo, a angústia, a ansiedade. Ao mesmo tempo é uma reserva de sabedoria que nós temos. E isso todo mundo, isso é quase instintivo. A pessoa às vezes está em algum ambiente assim que não está legal, ela automaticamente ela procura proteger o plexo solar dela, porque aquela energia densa, essa coisa de discussões, esse tipo de coisa assim, ele pega aqui direto, e fisicamente isso está totalmente associado ao nosso aparelho digestivo, né? Então quando isso acontece e a gente não está bem, ou a pessoa come demais, ou come de menos, ou tem problemas intestinais, ou isso se manifesta sempre de uma forma. Eu acho que agora, até durante a pandemia, eu acho que isso virou uma coisa assim para todo mundo, assim, né? Algum tipo de coisa no aparelho digestivo. Quando a gente usa uma pedra amarela, ela de alguma forma. Só que isso é uma coisa interessante, né? Que essa parte é uma coisa tão importante, né? Tipo assim, ó, o citrino, né? Citrino é uma pedra famosa, uma pedra que é usada normalmente para o sucesso e tal. Mas o citrino é uma pedra de conforto no plexo solar. Ele funciona quase como um raio de sol na tua vida, algo que é um brilho a mais, algo é muito bom, uma pedra de conforto, né? Quando a gente usa um olho de tigre, eu vou pegar aqui um para mostrar para você. Cadê os olhos de tigre? Vamos ver. Bom, não sei cadê o olho de tigre, depois vamos lá. Ah, aqui tem uma. Esse aqui até é bruta, é mais difícil de achar os olhos de tigre brutos. O olho de tigre é uma pedra de energia muito yang. Ele tem uma energia masculina, algo muito forte, assim. Então o olho de tigre, ele trabalha essa coisa do plexo solar, só que ele vai fazer do nosso medo uma coragem. Ele é uma pedra muito boa para quem às vezes tem dificuldade em dizer não, ou que às vezes quer ser muito legal com todo mundo e quer ajeitar todas as situações e acaba não passando a mensagem correta, vamos dizer assim, né? As pessoas não veem aquilo como algo que ela está fazendo algo bom, veem como algo que talvez ela está apresentando uma fraqueza, e normalmente isso não dá muito certo, né? As pessoas acabam, assim, enfim, né? Pegando em cima e não fica bom. Mas então, ó, plexo solar é essa parte que lida com medo, angústia e ansiedade. Uma coisa importante, os chakras, eles são divididos, né? Esses 3 primeiros chakras que eu falei, eles são feitos da nossa energia com a energia telúrica. Então, eles são sempre relacionados à Terra, né? Ele tem a ver com algo nutriz, tem a ver com algo de doença emocional ligado à Terra, tem a ver com a nossa conexão com a Terra. O chakra cardíaco, o próximo, ele trabalha com 2 cores. Ele trabalha com a cor verde, que é a cor da cura, do equilíbrio físico e do bem-estar, e trabalha com o rosa, que seria o emocional, ao contrário daquele emocional lá do plexo solar. Ele é um emocional que lida com amor, com afeto, com a autoestima, a capacidade de dar e receber amor. Então, esse chakra, ele faz assim, porque os 3 próximos, os últimos, eles são feitos de energia cósmica com a nossa energia. Então, vamos chegar no final que a gente vê isso direitinho. Então, assim, tá. Então, o chakra cardíaco, ele vai trabalhar com as pedras verdes para cura, para equilíbrio físico, bem-estar, e as rosas para o amor, para o afeto, para a autoestima. O próximo chakra é o chakra laríngeo, esse que fica bem na nossa garganta. A gente usa nesse chakra as pedras azuis. E as pedras azuis, elas têm a ver, esse chakra tem a ver, né, com a nossa comunicação. A nossa comunicação não é só falar, a nossa comunicação é ouvir também. Então, assim, ele trabalha tanto de uma forma para te dar uma fluidez, para te trazer coisas do teu interior para fora, mas também é a comunicação que vem de fora para dentro, né? Então, ele lida com espiritualidade, ele lida com talvez emoções reprimidas, coisas que às vezes a pessoa consegue ou não colocar para fora, e isso vai fazer toda a diferença para o bem-estar dela, né? O próximo chakra, o 6º chakra, é o da terceira visão, né? Nesse chakra se usam pedras roxas. As pedras roxas são consideradas as pedras da transmutação. Então esse chakra ele tem a ver com a intuição, a paranormalidade, os poderes psíquicos, ele tem a ver com a memória, ele tem a ver com, por exemplo, a ametista, né, que é uma pedra clássica, assim, todo mundo conhece aquela pedra roxa, a ametista é linda, né?
ela trabalha a transmutação. Eu até queria falar uma coisinha sobre isso, né? Porque eu acho que tem várias coisas que eu falo sobre as pedras que na verdade não foi lido num livro, assim. São coisas da experiência. Parece que a pedra mesmo ela te passa alguma informação. Quando a gente fala em transmutação, eu me questionava assim, eu digo, tá, mas qual é a diferença, né? Que é exatamente a transmutação, né? Eu entendo que é uma mudança, que foi algo que modificou, mas qual é a diferença? E um dia trabalhando especificamente com as ametistas, eu me dei em conta porque em função das cores, né? Eu estava falando que cada cor é uma frequência de energia, mas existem cores que elas não são cores primárias, né? Elas são feitas das misturas de cores. Então, por exemplo, o que é o roxo da transmutação? É a mistura do azul, da espiritualidade, com o vermelho da ação. Quando eu me dei conta disso, eu compreendi que a transmutação é uma mudança realmente, só que é uma mudança que ocorre por um caminho espiritual. Não é uma mudança física que eu vou lá e mudo algo assim. É uma mudança superior, vamos dizer assim, né? E isso serve para várias outras coisas. Eu sei que aí é um outro assunto mais longo, mas, por exemplo, a cura, né? O verde da cura. A cura, o verde, nada mais é que a mistura do azul, da espiritualidade, com o amarelo, que tem a ver com o que eu estava falando, aquele emocional ligado à terra e uma reserva de sabedoria e tal. Então, eu aplico, pelo menos para mim, compreendi isso, funciona muito bem, que a minha saúde física, ela depende do controle dessas duas coisas. Um olhar no meu lado espiritual e um controle do meu emocional relacionado à angústia, a medo, à ansiedade e tal. Quando eu consigo fazer bem isso, a minha saúde flui de uma maneira boa. Quando isso não acontece, seja desequilibrando no emocional ou alguma coisa que a pessoa entra, que às vezes as pessoas questionam como as coisas não dão muito certo, às vezes ela acaba desacreditando de um lado espiritual, enfim, e isso não tende a não dar muito certo, né? Bom, mas então, né, eu estava falando aqui das ametistas. As ametistas são pedras de transmutação, elas têm essa coisa, esse conjunto de cores e que favorecem a expansão, né, a terceira visão de uma forma geral. E por fim, até tô com um aqui, né, as pedras brancas ou cristalinas, elas são o que trabalha o nosso chakra coronário, tá? O branco, ele é o conjunto de todas as cores, é a junção de todas as cores numa só, que é o nosso objetivo final, vamos dizer, da nossa evolução. Se a gente conseguir, né, trazer a nossa energia Kundalini até o nosso chakra coronário, a pessoa ilumina, vamos dizer assim, né, que é a representação dessa pedra. Bom, enfim, gente, então, assim, de uma maneira muito simples, falei um pouquinho só de cada chakra, só para entender que desses 7 chakras são essas frequências que nos, vamos dizer assim, que nos compõem. Se nós não estamos com elas bem equilibradas, isso a gente vai sentir na nossa vida diária, enfim. Pessoal, uma coisa importante, eu estava falando aqui sobre as pedras, talvez muitos me conheçam, mas eu trabalho há muitos anos aqui na loja Sirius, né? E eu estava falando sobre os cristais justamente em comemoração, porque agora no dia 12 de junho, é o aniversário da loja de 25 anos. Então, e a gente está, assim, né, tentando compartilhar ao máximo as coisas aqui. Aqui anda tão legal, apesar desses tempos de pandemia e tudo. Mas é isso, eu só queria dizer, eu trabalho há muitos anos aqui, faço parte de um bom tempo dessa história, desses 25 anos aí. E queria convidar vocês que vocês apareçam, que venham dar uma olhada aqui e tal, dar uma curtida aqui na loja. Valeu, pessoal!